eu queria trazer o que está acontecendo na Venezuela, né? A gente tem, a partir das 13 horas aqui do horário de Brasília, a posse. É interessante, né? Como as palavras se misturam, né? A posse de um ditador, né? De uma eleição que não foi eleição, que não tem nada de certificação, que não tem, já tem provas em contrário, em sentido contrário. CNN hoje o dia inteiro passando pano para a postura do governo Lula, né, de apoio a isso tudo. A gente tem um print aqui, né, aqui falando da oposição da Venezuela, denunciando a prisão da Maria Corina Machado, que aconteceu ontem. A gente fala em sequestro, ela estava escondida há meses, saiu às ruas pela primeira vez em manifestação em Caracas, e ela foi obrigada a fazer um vídeo depois falando que estava tudo bem com ela, né? Mas ela foi sequestrada e forçada a gravar esses vídeos. Isso tudo informação verificada com os nossos correspondentes internacionais, então é importante frisar isso. E a gente tem o vídeo que mostra esse momento. Vamos colocar para vocês. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. E a gente está olhando uma dinâmica que eu não sei para onde vai. Não sei se vai ter uma insurreição civil, não sei se tem alguma coisa planejada nesse sentido, mas eu vejo o Trump já se posicionando também. Eu quero já colocar aqui essa matéria do Trump falando sobre essa situação da Venezuela. E deixa eu quero abrir aqui o post do Trump para ler para vocês, porque ele é fundamental para o pessoal entender essa situação da Venezuela. Só um pequeno segundo aqui. Aí. No post, o Trump está falando o seguinte, e eu vou ler para vocês, né? Abre aspas. A ativista pela democracia venezuelana, pode abrir, Rodrigo. A ativista pela democracia venezuelana, Maria Corina Machado, e o presidente eleito González estão expressando pacificamente as vozes e a vontade do povo venezuelano, com centenas de milhares de pessoas se manifestando contra o regime. A grande comunidade venezuelana, americana nos Estados Unidos, apoia de forma esmagadora uma Venezuela livre e me apoiou firmemente. Esses lutadores pela liberdade não devem sofrer nenhum dano e devem permanecer seguros e vivos. O Trump postou na Truth Social. Ele vai assumir dia 20 agora, e tem muita gente com expectativa que o Departamento de Estado americano, professora, comece a adotar uma postura pelo menos moralizante, no sentido de denunciar as ditaduras e de expor os ditadores para começar um processo de reversão disso. Como que você enxerga esse fenômeno, professora? É bem complicado a gente tentar fazer alguma análise sobre o cenário geopolítico quando, principalmente, não é a minha especialidade, tem pessoas mais qualificadas. Então, vou falar aqui com base no pouco que sei. Eu tô vendo essa movimentação, sim, espera-se, obviamente, uma mudança de postura do governo dos Estados Unidos com essa transição de Biden para Trump, e o que eu vejo aqui, especificamente na América Latina, é uma luta entre duas frentes, né, para domínio. Então, a China, muito forte em vários países aqui na América Latina, essa frente da China e Rússia, e os Estados Unidos, com a gestão Trump, percebem que eles não podem deixar esse domínio acontecer. Então, obviamente, terá uma mudança de postura. A gente já está vendo isso. Teve o anúncio do Zuckerberg, que deixou a militância de cabelo em pé. Vai ter até uma reuniãozinha hoje, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a gente já está vendo vários sinais antes mesmo do Trump assumir. A posse do Trump é no dia 20. Agora, outra coisa que eu também sempre falei é que, claro, que é importante ter essa mudança de postura no cenário internacional, mas em ditaduras, e de novo eu vou indicar os livros do Gene Sharp, da Ditadura Democracia, e tem outros, mas em especial leiam da Ditadura Democracia, que ele é muito importante. As ditaduras, elas não caem
por causa do cenário externo. Ele tem influência, sim, mas isso tem que ser debelado internamente, até para que não aconteça de vir uma ditadura ainda pior. A gente precisa dissipar o poder e não concentrar o poder, né? Então precisa ser feita essa movimentação. Aqui no Brasil, é claro que a situação é terrível, a gente viu o que aconteceu nas últimas eleições, mas na Venezuela essa ditadura ela já está embasada há muito mais tempo. Lá já aconteceu o desarmamento da população. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um grande número de pessoas que possuem as suas armas legalizadas. Embora o governo queira restringir, controlar, diminuir o número dessas pessoas, e, de novo, ao contrário do que falam os especialistas da Globo, o acesso da população às armas não é somente para segurança pública, né? Para evitar que um ladrão entre na sua casa. Obviamente, essa é uma das funções, mas outra é a que diz na Constituição dos Estados Unidos, para evitar que uma ditadura tome conta do país, porque todos os ditadores fazem um estatuto do desarmamento, o bigodinho da Alemanha, o bigodinho da Rússia, todos eles desarmam a população para que ela não reaja à ditadura. E lá na Venezuela esse processo já está mais consolidado. Então, nas últimas horas, o que eu vi foi esse sequestro da Maria Corina. A gente viu aí no vídeo como ela estava à vontade no vídeo, né, gravando. Nossa, provavelmente tinha alguém com uma arma atrás da câmera, ali bem pertinho dela, para ela falar exatamente. Eu imagino essa cena. Eu vi a deputada Maria Elvira Salazar, dos Estados Unidos, gravando um vídeo falando que se acontecesse qualquer coisa com a Maria Corina, haveria uma reação. Eu vi o Edmundo Gonzalez, que é quem efetivamente venceu a eleição, entregando os comprovantes, e isso só é possível porque, por incrível que pareça, a Venezuela tem o voto impresso, então é por isso que o Maduro não conseguiu comprovar que ele venceu a eleição, porque se não houvesse esse comprovante individual impresso, ele apresentaria os boletins de urna e estaria tudo, vencia a eleição. Então, como tem o voto impresso individual, ele não conseguiu comprovar, ele apresentou os comprovantes no Panamá, me parece, se eu estiver errada, me corrijam, que 9 presidentes da América Latina já estão apoiando. E da última vez que eu vi eles sequestraram o cunhado dele, parece que estão cercando a casa da mãe da Maria Corina também. Então, as fortes emoções são para hoje. Eu não sei que horas que é a posse, mas parece que nós teremos 2 presidentes, o Maduro e o Edmundo Gonzalez, hoje, para tomar posse lá na Venezuela. Então, assim, certamente vai dar confusão. Eu espero, sinceramente, que o povo da Venezuela comece a marchar no caminho da liberdade, porque chega de a gente ver o Maduro destruindo a população dele, literalmente matando a população dele, e saiu uma notícia até agora, para fechar, e aí sim o meu comentário, desculpa eu me estender, porque esse assunto é interessante, vai estourar hoje, mas o governo brasileiro vendeu spray de pimenta para a ditadura da Venezuela. A gente tem aqui na nossa pauta, vou colocar. Isso, venderam spray de pimenta. A gente tem, vamos colocar, spray de pimenta, saiu na BBC, né, matéria da BBC, inclusive. Vamos, para conseguir organizar, porque a Paula trouxe aqui também a Maria Elvira Salazar, que é uma congresswoman, né, uma deputada lá nos Estados Unidos. Ela tem um recado para o Maduro, esse que a Paula Marisa, professora, falou. La última información que nos llega de Venezuela es que María Corina Machado está secuestrada por el régimen de Maduro y que uno de sus guardaespaldas está herido. Y la advertencia es muy clara al régimen de Maduro. Si ustedes atacan a María Corina, nosotros los Estados Unidos los vamos a atacar a ustedes. Están advertidos. E aí, claro, é uma bandeira dela, não quer dizer que o Departamento de Estado vá adotar uma postura inicialmente já de parar, né, e gerar algum tipo de movimentação militar, mas ao mesmo tempo que essa é a postura a gente pode chamar da direita americana, dos republicanos lá nos Estados Unidos, e até mesmo de alguns democratas que se posicionam contra regimes ditatoriais, porque aqui tem muita hipocrisia, né? O Brasil, ele está em outro lado, né? Que é esse que a professora Paula Marisa falou. Eu tenho, primeiro, esse print de uma matéria da CNN confirmando, Satie, uma embaixadora na posse do Maduro, que está lá, né?
O Itamaraty chegou a reavaliar o envio de representante após a prisão do líder, mas o fato é, está lá, existe uma embaixadora, e você vai ouvir a análise da CNN, sabe falando o quê, Satye? É uma visão pragmática nas relações exteriores. Agora, é interessante, né? É um pragmatismo sem nenhum tipo de elemento moral. Pelo contrário, é um pragmatismo... Pode colocar a matéria do Spray de Pimenta, que essa ideia é maravilhosa. É esse pragmatismo? Eles estão avaliando, levando isso dentro do contexto de análise, lá na CNN, lá no ICL. Com aval de militares, o Brasil vendeu spray de pimenta à Venezuela às vésperas de eleição contestada que deu vitória a Maduro. Ou seja, a gente tem... o governo federal brasileiro tem as mãos sujas de sangue, meu caro Satye, dentro desse contexto que não está em nenhuma análise hoje da própria CNN. É a imprensa, né? A velha imprensa capitaneada pela CNN tentando de alguma forma passar pano para um governo que apoia uma ditadura. Peraí, que pragmatismo de políticas internacionais é esse? Que pragmatismo é esse que, por exemplo, o nosso vice-presidente da República Federativa do Brasil senta ao lado de totalitários no Oriente Médio, esses que inclusive já foram eliminados pelo Mossad. Por falar em Mossad, que pragmatismo é esse do nosso Brasil que quase prende um soldado israelense no Brasil, se não é o Mossad a avisá-lo com antecedência e ele teve que fugir para a Argentina? Que pragmatismo de políticas externas é esse? Não tem pragmatismo nenhum. O que está acontecendo é que o Brasil precisa sinalizar para a ditadura venezuelana que é sua parceira, que é sua amiga, e é por essa razão que a embaixadora vai estar presente nesta posse presidencial do ditador Maduro, que já é um assunto internacionalmente divulgado e veiculado. É óbvio e evidente que a deputada federal, a congressista norte-americana, representa os seus anseios nesse momento, é uma congressista. Lá nos Estados Unidos ela não vai ser presa por ter falado nada, tá bom? Mas isso é um tema e é uma fala, sim, que precisa ser levada em consideração. O que mais falta acontecer para que os Estados Unidos ou países que lutam pela liberdade tomem uma decisão mais enérgica contra o regime totalitário venezuelano? O que está claro aí é que essa senhora fora sequestrada e ela está extremamente desconfortável no vídeo, dizendo, não, eu estou tudo bem. Não, não está bem. É óbvio que não está bem. O que está acontecendo na Venezuela é que estão preparando a posse de um ditador que não ganhou a eleição. Ele não consegue provar que ganhou a eleição. Em contrapartida, a oposição vencedora está mostrando, veiculando pessoalmente, indo para várias nações e vários países mostrar como eles ganharam a eleição e com ampla margem de vantagem. É o que está acontecendo hoje na Venezuela, com todo mundo olhando. Aqui não é uma questão ideológica, porque, veja, o Marco citou muito bem essa questão dos republicanos e dos democratas norte-americanos. Sim, os democratas tendem mais a serem progressistas, mais à esquerda, centro-esquerda e tudo mais. Mas em determinados momentos há consenso. E há consenso entre até mesmo republicanos e democratas que na Venezuela existe um poder totalitário que não é democrático. E aí vem uma emissora de TV dizer que o Brasil está sendo pragmático nas suas relações internacionais. Nada. O Itamaraty está no colo do Hezbollah, o Itamaraty está no colo dos países totalitários do Oriente Médio. Vige, é só você ver a formação do BRICS e quem fez o convite para o Talibã fazer parte do BRICS, quem fez o convite para o Irã fazer parte do BRICS. É só você ver as políticas externas brasileiras e como o Brasil, ou melhor, o governo brasileiro se aproximou das ditaduras e dos governos totalitários pelo mundo afora. É claro e evidente, é cristalino, meu Deus do céu. Isso não é pragmatismo político, isso é passar pano para a ditadura e, veja, institucionalizado e lucrando com o sangue de venezuelanos e com sangue inocente, vendendo spray. Tem que levantar, os deputados federais aí precisam levantar essa licitação, qual foi o processo, como aconteceu para vender e se esse dinheiro vai retornar, ou se não vai aparecer como no Equador, né? Se não pagar, vai pagar com banana, ou em Cuba, se não pagar, vai pagar com charuto, porque a gente precisa avaliar também isso aí, Marco Antônio. E ainda eu preciso trazer aqui o Lula falando sobre o reconhecimento de fraude. Quem tem memória, né, não cai na falácia de mitômano, safado, corrupto, canalha. Então, a gente tem um vídeo do Lula enrolando sobre a questão da fraude. Vamos ver aqui. Eu não concordo com a nota, eu não penso igual a nota.
Mas eu não sou da direção do PT. A Venezuela vive uma democracia? O que eu acho? Deixa eu te dizer uma coisa, Andressa, com muito respeito e muito carinho. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela, com muito respeito, com muito carinho. E a turma dele, onde que tá? Vamos mostrar o Festival Antifascista, também matéria aqui da Revista Oeste. Olha isso. A petistada tá lá fazendo parte de um festival antifascista na Venezuela, secretária executiva do Foro de São Paulo, dirigindo um evento no mesmo dia em que a líder opositora foi sequestrada, né? A gente está falando aqui da Corina, Maria Corina Machado, e eles estavam lá falando de fascismo, reconhecendo o processo eleitoral, reconhecendo o pseudo-processo eleitoral, né, essa fajutice toda, ainda essa informação do spray de pimenta. Então, veja, não tem pragmatismo aqui, tem apologia, tem apoio. Pragmatismo é uma maneira, isso é importante frisar, tá, para a nossa audiência, que ainda tem algumas pessoas que ligam na CNN, provavelmente não da nossa audiência, mas e acham que tem algum tipo de seriedade no jornalismo porque eles estão num lugar bonito, porque o estúdio é muito bem montado, porque eles têm os programas e as vinhetas tudo muito bem construído, porque parece que é tudo muito produzido e caro, mas no fundo, é uma maneira de você só passar pano, né, criando eufemismos para um regime completamente sanguinário. E a gente tem uma foto também, eu não sei de quando foi isso, mas é uma foto que mostra um carinho muito grande entre o Lula e o Nicolás Maduro, tomando um banho de sangue, olha só. Que é isso que eles gostam, né, professora? Exatamente, eles gostam disso, esse é o espírito da esquerda, e eu vejo, Marco, infelizmente, a direita pouco preparada e pouco afim de se preparar e de estudar e de aprofundar o seu conhecimento. Eu não vou contar o santo, eu vou contar só o milagre aqui, mas está circulando uma foto que eu vi hoje de manhã, eu não sei de quando mas me deu uma pontada no coração quando eu vi a direita, o que a gente entende por direita no país, sentada em uma mesa com Aldo Rebelo. Pelo amor de Deus. O cara era uma das mentes do Foro de São Paulo. Esse nacionalismo dele de esquerda só cai nessa conversa quem é muito despreparado. Porque assim, mas as pessoas não podem mudar de opinião? Obviamente podem. O Aldo Rebelo pode mudar de opinião. Mas eu só acredito na mudança dele quando ele denunciar o Foro de São Paulo publicamente e combater o Foro de São Paulo. Enquanto ele não fizer isso, para mim ele continua sendo um agente do Foro de São Paulo infiltrado e a direita se abaixando bastante, que é para a bunda ficar cada vez mais aparecendo. Então, é muito triste isso que acontece, porque o pouco de direita que existe no país não está preocupado em se aprofundar no conhecimento e despreza, o pior, despreza as pessoas que estudam e que estão nessa frente desde muito antes de Bolsonaro ser modinha.